A paz do Senhor, adolescentes! Como vão vocês? Felizes? Bom ou não? E espero que todos sejam muito felizes, porque o ano de 2023 Começou! Glória a Deus por Feliz isso! 2023, Feliz 2023, Abraão! irmão! Presbítero Olha, Josimar! que honra estar do lado desse homem em 2023, ó! Minha é a alegria de estar aqui, sentado aos pés do professor Josimar. Aos pés dos nossos alunos também, porque iremos aprender todos juntos hoje, no nosso segundo domingo, a nossa segunda lição do ano de 2023. Sim. Olha, e tá assim de encher os olhos e alegrar o coração. Esse tema da nossa revista dos adolescentes deste ano, deste trimestre, né, que estamos estudando aqui o livro do Gênesis, os grandes começos. E hoje, na aula de número 2, nós vamos falar sobre o Criador. Quem é o Criador? Exato. Espero que você esteja de posse da sua revista devocional, da sua Bíblia, da sua revista devocional, da sua revista, que também é um devocional. Tem a leitura, né? Porque tem a leitura diária. Então, não deixe de ser um devocional, não é mesmo? E da sua Bíblia. Se você ainda não curtiu e compartilhou esse vídeo, dá tempo? Dá tempo. Deixe os likes. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E comente. Dá uma pancadinha nesse sininho aí, para que todas as notificações cheguem a você o mais rápido possível. E hoje, nós vamos estudar ali o texto que está na nossa leitura da página 286. Antes, vamos fazer uma oração. Vou pedir para o nosso querido Abraão orar para darmos início a essa aula, para que o Senhor venha nos moldar. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade riquíssima que nós temos de estarmos mais uma vez aprendendo a Tua Palavra. Sim, Como é bom, Senhor, nós estarmos ouvindo de Ti, ouvindo a Tua Palavra, para que possamos, Senhor, ter maior comunhão com o Senhor. Que possamos, Senhor, estarmos cada dia mais parecidos com o Senhor, porque esse é o nosso propósito. Que o Senhor, Pai, venha nos moldar a Tua imagem e semelhança em Cristo Jesus. Use-nos como uma ferramenta de bênçãos para essas vidas que estão nos ouvindo. Que possamos falar aquilo que o Senhor quer expressar para eles através da Tua Palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Abraão, Sim. Você é meu aluno também que está aí. Todo mundo. O nosso tema é quem é o Criador? Você sabe, Abraão, quem é o Criador? E se eu sei quem é o Criador? O Criador é o Criador, né? O Criador de todas as coisas. Ele é o Criador. Você, meu aluno, você sabe quem é o Criador? Quem? Criador. Mas, professor, que Criador? Criador de quê, professor? Criador de todas as coisas é o Criador. Nós não estamos falando de um simples Criador, é o Criador de todas as coisas. Hoje nós iremos aprender na nossa lição quem é o Criador. O nosso Deus, né? Nós chamamos de Deus, mas Deus é o título do nosso Criador. Deus não é o nome de Deus, né? Já em outras lições já vemos quais foram os nomes de Deus ao decorrer do tempo, né? Como que Deus foi chamado pelos povos no decorrer do tempo. Então, Deus é um título, mas o Criador, quem é o Criador? Vamos ler. Você que está aí, acompanhe comigo a nossa leitura na página 286 da nossa Bíblia Devocional Robert McCheyne. Abra, por favor, lá em Jó 38. Você que não tem o devocional, abra em Jó 38. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 18. Lembrando que os objetivos desta aula é o quê? Abraão, os objetivos dessa aula é nós explicarmos, demonstrarmos e incentivarmos. Explicar a grandeza do Criador e o que é ser transcendente. O que é isso? Transcendente. Demonstrar que Deus pode ser conhecido, apesar de ser transcendente.
e incentivar vocês a conhecerem mais de Deus. Esses são os nossos 3 objetivos de hoje. Que maravilha! Então, se Pensa. sairmos aqui com eles hoje aprendendo sobre isso, nós já ficaremos muito felizes em vocês já estarem inteirados desse assunto, nesses tópicos, perfeito? Sim. Vamos lá. Jó 38, verso 4 diz assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Esse foi o verso 4. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das suas ondas. Ou, desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como o barro sobre o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com um entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber, se é que sabes tudo isto. Profundo, né, Abraão? Interessante, sim. Olha, aqui, este livro do Jó, Abraão, nós estávamos lendo aqui, e Abraão até falou, é uma linguagem até um pouco meio que rebuscada, né, um pouco de difícil interpretação, porque traz uma linguagem um pouco mais daqueles tempos, e etc. Faze-me saber, aí eu não sei nem o que está escrito Meu em Deus, português. Deus nos dê graça, Senhor, para compreendermos essas coisas. Mas desde que já começamos a ler aqui, já compreendemos que é o quê? Deus dando uma resposta a Jó em relação aos questionamentos que Jó fez a Deus quando ele passava por aquelas aflições. Ele começou a questionar a Deus, né? De um certo momento ele ficou quieto, calado, boca cerrada, mas chegou um certo momento em que ele começou a questionar a Deus, Senhor, por que não me mataste lá no ventre da minha mãe? E ele era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal, né? E estava com tantos problemas. Jó, né? E aí este foi um momento em que Deus decidiu abrir ali um parênteses e começar a fazer outros questionamentos a Jó. Deus não respondeu às perguntas de Jó. Pelo contrário, né, como um bom judeu, fez outras perguntas. Inclusive, né, o pessoal fala que os judeus ele não responde perguntas, ele faz mais perguntas, né, que aí leva a pessoa a pensar. Ali, Deus estava fazendo ali a Jó. Quantas perguntas Deus estava fazendo ali a Jó, e Jó ficou assim, ó, Senhor, verdadeiramente vejo que o Senhor és Deus e eu sou nada, sou pó, sou cinza. Ali Jó, ele conseguiu compreender o que? A grandeza de Deus. Sim. A grandeza de Deus. Inclusive, este
esse tema está inserido dentro da nossa aula de hoje. Quem é o Criador e a sua grandeza. Sim. Por favor, Abraão. Começa do textuário, né? O próprio textuário aqui, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, que tem a página do nosso devocional 597, tá ok? Deuteronômio 10, 14, que diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Aí na outra versão tá: os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Aí eu te pergunto, Abraão, você já parou para pensar na grandeza de Deus? Já parei para pensar na grandeza de Deus, sim. E aí? E aí que é muito complicado, né? Porque diferente de nós, Deus ele não pode ser medido. Não dá para pegar uma régua, olhar e falar, Deus tem 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m. Ou, Deus ele pesa tantos quilos. Ou, Deus ele tem tantos fios de cabelo na cabeça. Exato. Porque ele é diferente de nós, né? Ele está além da nossa capacidade, a capacidade humana de entender a natureza, do que ele é feito, onde ele está. Ele é um Deus que transcende a nossa capacidade, né? Então, um Deus, inclusive é o nosso primeiro ponto, a transcendência do Criador. Mas o que poderia ser transcender? O que é transcender, Abraão? O que seria transcender? Então, aqui está escrito, a palavra se refere àquilo que vai além da inteligência humana. Apesar da grande capacidade do homem de pensar, por exemplo, para construir uma máquina como essa que vocês estão vendo aí, né? Há muitas coisas que estão além do conhecimento humano. Por exemplo, o perfeito funcionamento da Terra, os seus movimentos de rotação, translação, como tiveram início esses movimentos, como continuaram sem parar ao longo de milhares de anos, a complexidade do corpo humano, os trilhões de células que existem, a gigantesca engenharia por trás do nosso cérebro e várias outras grandiosidades da vida, né? Que a gente ouve falar que antigamente isso não existia, mas estava disponível. Se eles tivessem feito a mesma coisa que hoje eles fazem, eles teriam energia elétrica na época de Jesus, por exemplo. Eles teriam um avião naquela época, por que não poderiam ter? A questão é que a transcendência de Deus é muito maior do que isso, né? É muito maior. A inteligência de Deus, ela está além da capacidade humana de conseguir compreender, apesar de tentar muito ali entender, né? Exatamente. Então, por isso que o nosso texto áureo diz que os mais altos céus são de Deus e o Senhor, e a Ele pertence a terra e tudo que nela existe. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. E assim como lemos também em Jó, aqui essa resposta que Deus deu a Jó, na verdade, uma sequência de várias outras perguntas que ele fez a Jó, um questionamento, né? Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, onde estava tu quando eu espalhava as estrelas, né? Ele fazia o mar, colocava água no mar. Será que ele pegou uma uma mangueira celestial e Não sei, John, não sei. Então, assim, Deus coloca limite nas coisas, colocou limite no mar. Você vai até aqui e daqui você não passa mais. Colocou uma porta aqui, está escrito, uma porta. Então, olha só a grandeza desse Deus a qual nós servimos, a qual nós nos relacionamos, e mais à frente vamos ver também um pouco mais detalhado sobre isso. Sim. Mas só por aqui já podemos ter assim, fagulhas de quão grande é esse Deus. Sim. Né? Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Pelo menos o começo, assim. O começo, né? Até porque não dá para compreender Deus, mas dá para compreender que Ele é grande e muito majestoso, a ponto de nós não podermos entendê-lo em sua completude, em sua essência, não nesse corpo corruptível que temos hoje. Sim. Mas um dia
assim vamos conhecê-lo em sua completude. Mas por enquanto o que nós temos é a imagem perfeita, né? A imagem exata, expressa dele, aonde? Na Bíblia, que é o que nós vamos continuar estudando agora, sobre como Deus se revela através das Escrituras, como ele dá-se a conhecer através da Bíblia, da palavra dele. Por falar nisso, aqui no nosso ponto 2, ele diz que o nosso Criador, além dele ser transcendente, ele traz algumas características de Deus. E é interessantíssimo destacarmos esses pontos. Vamos aqui falar esses pontos aqui, que eu achei bacana. Sim. Destacarmos isso aqui. Deus, ele é eterno. Eterno. Então, quando nós pensamos em eternidade, quando fala em eternidade, nós não temos exatamente um conceito exato do que é eternidade. Não. Nós pensamos a eternidade é algo que dura muito tempo. Muito quanto? Para sempre? Para sempre. E sempre existiu, nunca teve um começo. Isso, né, com palavras, com nossos vocabulários limitados de palavras, nós podemos descrever, tentar encaixar ali essa descrição de eternidade dentro disso daí. Mas, claro que isso vai muito além, ou seja, nós não teríamos em nosso vocabulário algo que possa definir exatamente o que é a eternidade, o que é um Deus que não foi criado, ele simplesmente é. Ele não teve início, né? Como lá em Salmos 90, a partir do verso 2, diz isso. O Senhor também, ele não está dentro do tempo, e aí vem algo bastante interessante, que Deus, ele não está dentro do tempo. Professor, agora eu buguei, agora de vez, agora não entendi, foi a nada. Como que Deus não está dentro do tempo, se Deus criou o dia, criou o céu, criou a terra, criou as estrelas, criou as horas, né, o tempo, né, a gente acabou de ler que ele coloca o dia para amanhecer, coloca a noite. E aí, professor, como que Deus está fora do tempo? E aí, como que nós podemos compreender isso? Um Deus atemporal, um Deus que não está limitado, não está preso a tempo. Como? Como podemos? Como? O tempo, ele está relacionado a nós, Abraão, a nós. Né? O tempo, ele está direcionado a nós. Ele simplesmente atinge a nós. Deus, ele está de fora, olhando tudo e vendo e contemplando tudo. Por isso que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele já anuncia o fim desde o começo. Olha, a melhor forma que eu consegui, assim, dentro da minha cabeça limitada, entender um pouquinho isso, foi imaginando o seguinte. Vamos lá, coloca um pouco de cor e cheiro nisso daí que eu vou falar agora para vocês. Imagine o seguinte. Aqui, vamos puxar mais um pouquinho para cá para dar para vocês verem. Aqui onde está minha Bíblia, aqui, ó. Imagine que isso aqui, olha, gente, pelo amor de Deus, isso é só um exemplo para a gente poder, pelo menos eu entendo assim, né? A forma como que eu consegui compreender isso daqui. Aqui seria o mundo, né? O mundo inteiro, a nossa vida, por assim dizer. Aqui no comecinho da Bíblia aqui está o início da nossa vida, ok? Aqui no meio da Bíblia está o meio de nossa vida e aqui está o final da humanidade. Para Deus, para nós, seres humanos, existe, né? Passado, presente e futuro. Para Deus, todas as coisas estão patentes e nuas diante dos seus olhos, ou seja, ele enxerga tudo como um só. Então, ele já vê você aqui, ó, desde que você nasceu, ele já está te vendo, mas ele já vê também o seu presente hoje e já vê também o seu fim. Ele já vê você de uma visão panorâmica e completa. Ele não vê por fragmentos como nós vemos passado, presente e ainda esperamos o futuro. Ele não, já está aqui, ó, nesta visão, né, uma visão, uma supervisão, né, que ele já consegue ver o desfecho de tudo, inclusive o desfecho da humanidade. Então, essa foi a forma mais
tranquila que eu consegui traduzir uma visão de Deus, né? Dentro daquilo que eu consigo compreender, dentro daquilo que eu consigo descrever. Que Deus ele não enxerga como nós, passado, presente e futuro. Ele enxerga um todo e por isso que, inclusive, Abraão, quando nós pecamos, às vezes, né, até demoramos. Ai, Senhor, não vou orar agora não, porque tenho que esperar passar uns 2 dias assim, depois eu começo a orar. Né? Mas, gente, corre para os pés de Cristo e ora, porque Deus está ali, ó, só olhando para você. Você vai esperar passar 2 dias, mas eu já sei o que aconteceu. Para mim, tudo é como se estivesse acontecendo agora, no exato momento. O seu final é como se estivesse acontecendo agora, nesse exato momento. Então, não existe para Deus futuro, presente, passado. Deus enxerga tudo como uma coisa só. Ele é transcendente também no tempo e ele é atemporal. Ele não está preso, não está limitado ao tempo. Para Deus, um dia, por isso que fala, né? Um dia para Deus é como 1000 anos. Ou seja, dentro dessa ilustração que eu fiz aqui agora, é como se tivesse passado 1000 anos, mas para Deus está aqui, ó, patente nu diante dos seus olhos. Igual Adão, né? Ele morreu com 930 anos e Deus disse no começo lá, né? Se comeres, certamente morrerá. Aí passou um dia, passou um mês, uma semana, 100 anos, 200, 300, 400, até que chegou um dia que certamente ele morreu. Exato. Então, já vamos avançando aqui para o nosso ponto. Então, assim, nesse ponto 1 aqui, a transcendência do Criador, que fique claro para vocês que o quê? Que Deus é além daquilo que nós podemos imaginar, ou seja, nós não podemos imaginar Deus em sua completude, nós não temos palavras para descrever Deus exatamente em sua real grandeza. Transcendência. Inclusive, na sua transcendência tem uma característica muito interessante de Deus. Qual é? Que ele é trino. Deus é trino. Deus é trino. Mas também é um só. Isso aí. Deus é trino e é um só. O Abraão, ficou legal, hein? Ó, o Criador. O ponto 2 aí da nossa lição. O Criador pode ser conhecido. Ué, mas esse Deus tão majestoso que falou agora aqui, respondendo a Jó, né? Todas essas coisas que ele criou, tudo isso que ele fez, que formou, inclusive se nós formos parar para tentar imaginar como que é o perfeito funcionamento da Terra, os movimentos de translação, rotação, né? Sol sempre está de um lado, depois ele, no final do dia desaparece do outro. Está sempre por causa disso da Terra girando em volta de si, o movimento dos astros, o movimento da Lua, o movimento das marés. Para imaginar que você agora está em movimento. Nós estamos parados, mas estamos em movimento, a Terra está se movimentando, águas estão se movimentando, tem agora milhares de crianças nascendo, morrendo, tem flores, até falei, flores estão desabrochando, células se reproduzindo. Então, o mundo é movimento, o tempo inteiro é em movimento. Vulcões explodindo, exato, passarinhos voando. E por trás de tudo isso, um Deus capaz de reger toda essa orquestra universal, por assim dizer. Sim. Uma orquestra perfeita, né? Tudo tem seu equilíbrio perfeito e Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Então, o nosso Criador, agora pensando, um Criador com tamanha grandeza, tamanha majestade, é um rei. O rei do universo. Esse Criador, ele pode ser conhecido? Pode. Será? Ele pode ser conhecido, de que forma que Deus pode ser conhecido, Abraão? Ele pode ser conhecido pela sua personalidade. Personalidade? Sim, pela sua personalidade. Você sabe o que é personalidade? Personalidade. Sim. Imagino que seja. Fala aí. Imagino que seria a forma como que você se porta, a forma como que você interage com as pessoas? Sim. É uma forma, né? É uma forma
é uma forma de você se comunicar com as pessoas. Sim, Sua personalidade. sim. Abraão é o alegrão. Abraão é o alegrão. A personalidade do Abraão, quando você pensa no Abraão, você já ri. Porque o Abraão é o alegrão. A pessoa tá lá triste, ó, vou pensar no Abraão. Você começa a rir. Então, vamos lá. Personalidade divina. Você sabe o que é personalidade divina e humana? Primeiro, vamos pensar na personalidade humana. Do que constitui a personalidade humana? Abraão, a personalidade humana, ela constitui de capacidades Aham. cognitivas, ou seja, de conhecimentos esses que você adquire, né, no decorrer da sua vida. Então, o ser humano tem a capacidade de adquirir, ampliar seus conhecimentos. Perfeito. Então, a personalidade humana, ela é constituída de conhecimento, de capacidades afetivas, que são sentimentos, emoções, e volitivas, capacidades volitivas, Abraão, sabe? Tomar decisões. Volitivas, Uma palavra bonita para falar sobre tomada de decisões. Hoje nós iremos falar sobre Livre. as capacidades volitivas, as tomadas de decisão. Aí a pessoa ia falar, nossa, o que seria isso? É a tomada de decisão, gente. Então, esses 3 pilares de uma personalidade, ou seja, a forma como que a pessoa se expressa através do seu conhecimento, suas emoções e suas tomadas de decisões, ou seja, pensamentos geram emoções, que geram ações e geram resultados. Sim. Perfeito. Então, Aham. o ser humano, cria-se uma personalidade baseada nesses 3 pilares: conhecimento, sentimento e tomada de decisões. A partir daí, temos então uma personalidade humana. Mas e a personalidade divina? E aí, será que ele também tem as mesmas características? Humana? Será? Características? Bom, a personalidade divina, né, que nós chamamos até também de atributos de Deus, nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Como seria isso? Os atributos comunicáveis são os atributos que são aqueles que têm Deus, que Deus tem, e também nós, em um certo grau, também temos, Abraão. Você sabia disso? Sim. Então, um exemplo de atributo, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Um exemplo de atributo comunicável de Deus, um atributo comunicável, Que nós podemos ter também. nós também podemos ter, por exemplo, o amor. Deus é amor. Sim. E nós também temos a capacidade de amar, inclusive Deus nos ordena que amemos uns aos outros, né, como a nós mesmos. Deus, ele é amor. Isso é um atributo de Deus e nós também temos essa capacidade. Claro, não no nível em que Deus ama, né, mas em um grau infinitamente menor, mas nós também temos essa capacidade de amar, né? Nós não somos igual uma madeira uma porta que não temos sentimentos, emoções. Não, nós também temos, nós podemos experimentar desse sentimento que Deus tem. Deus é o amor e nós podemos experimentar esse sentimento de podermos amar uns aos outros, amar nosso próximo, amar sua esposa, seu marido, seu cônjuge. Então, isso é um atributo comunicável. Qual o outro? Misericórdia. Deus é misericordioso. Nós também conseguimos experimentar esse atributo em um grau também infinitamente menor, né? Menor. E justiça também. Deus é justiça, é um atributo de Deus. Deus é justo. Nós também precisamos praticar a justiça. Inclusive foi um tema anterior, no ano passado, nós vemos sobre a justiça de Deus também. E ele pede para que também nós possamos agir nessa medida de justiça. Sim. Então, esses são os atributos comunicáveis, aquilo que tem em Deus, aquelas características, né, e personalidades que tem em Deus e que nós também podemos experimentar em um certo grau. Ok?
Mas temos os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Os atributos incomunicáveis são aqueles que nós não temos como ter. Não temos como Nós ter. não temos. Por exemplo, Deus, ele é onipotente, né? Ele é todo poderoso. Esse é um atributo que nós não temos. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele contempla todas as coisas, né? Está aqui, ele está na Groenlândia, ele está no Marrocos, está no fundo dos mais profundos mares lá na do Lua, Senhor, né? Ele ouve Marte, um pássaro clamando lá por lá na Amazônia, comida, né? E ele atende. Ele atende mesmo. Ele atende. Imagine você, hein? Adolescente, filho de Deus, que está aí, ó, se sentindo Querendo aí, PlayStation. Se sentindo, Deus não me ouve. Ouve Deus sim. não me ouve porque ele não me dá um PlayStation. Não, ele ouve sim. Então, quando você pensar em atributos comunicáveis, pensa nos que nós podemos ter, e Deus também, e nos atributos incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus, né? Onipotência, onipresença, onisciência. Então, tudo isso daí são os atributos incomunicáveis, aquilo que nós não podemos ter. E, por exemplo, eternidade. Deus, ele simplesmente é. Nós fomos criados, né? Nós nascemos, fomos se desenvolvendo e ficamos adultos, aprendendo coisas novas. Deus não, Deus já é completo. Ele não vai aprendendo ao decorrer do tempo como nós precisamos aprender. Não tem nada mais para aprender, né? Tudo ele já sabe. Tem muito a nos ensinar. E Deus, mas como nós sabemos de tudo isso? Como? Como, Abraão, que nós podemos saber de tudo isso? Bem, apesar dele ser transcendente, também tem outra palavra. Ele é imanente. Imanente. Que seria ser imanente? Ser imanente. Bom, na nossa lição diz o seguinte, que imanente é um Deus que ele busca ter um relacionamento, é um Deus que tem uma atitude relacional, ele se relaciona. Ele pode ser conhecido, né? Exatamente. Apesar dele ser tão grandioso, ele quer se relacionar com você, adolescente, que está aí, adolescente Marcos do Evangelho, adolescentes visitantes, você que é o pai dos nossos adolescentes. Esse Deus, ele é um Deus que busca um relacionamento conosco. Conversar mesmo, é diálogo, né? Se preocupa, sim, com suas relacionar. notas. Ele se preocupa com suas notas da escola. Se preocupa se você está triste. Preocupa. Se você está feliz. Sim. Né? Apesar de ele ter que cuidar de todo esse mundo, de todo o cosmos. Literalmente. Né? Ele se preocupa com pessoas tão pequenas como nós. Esse é o nosso Deus. Sim. E qual forma mais que Deus pode ser conhecido? O conhecimento de Deus, ele também pode ser através da palavra. Uma das melhores formas, né, que Deus deixou, uma maravilha, uma riqueza para nós, é através da sua palavra. Podemos conhecê-lo através de sua palavra. E sabe o que é interessante, Abraão? Fala aí. Quando nós vamos estudar alguma coisa, né, por exemplo, uma célula. Quando nós vamos estudar uma célula, nós colocamos lá o microscópio e começamos a investigar aquela célula, olha como ela se comporta de acordo com essa reação, quais são suas ligações, qual é a sua proteína, não sei o quê. Nós podemos estudar ali a estrutura celular através de um instrumento próprio para aquilo dali. Se vamos estudar as estrelas, temos lá o quê? Um telescópio. Telescópio superpotente, Sim. Que nós podemos investigar, né, o espaço, podemos investigar os novos astros e daí por diante. Verdade. E o nosso Deus? Como nós podemos conhecê-lo? Qual o instrumento, qual é a ferramenta super aprimorada que nós temos? Qual é? É interessante que Deus,
ao contrário de todas essas coisas, por exemplo, de uma célula, nós não podemos colocá-lo em uma mesa e estudá-lo de forma coordenada, né, fazer Sistemática. ensaios. Exato, muito bem aplicado, muito bem colocado a sua palavra. Particionado ali, ó. Isso. Dividido ali bem. Vamos conhecer a Deus aqui. Nós não podemos fazer dessa Não. forma. Mas ele, aí ao contrário, nós estamos tão pequenininhos em uma mesa olhando para ele e ele, o Ele Todo-Poderoso, é. ele se revelando Ele se revela a a nós nós, é. através de sua palavra. Isso é maravilhoso, né? Para dizer o mínimo. O mínimo. Né? Deus se revela a nós através de sua palavra. E ele se revela e tudo o que sabemos dele, ele se fez saber. Né? Não é alguém que, vou estudar aqui horrores. Não é o tanto que você estuda, o tanto que você lê. Vou ler todos os livros aqui para saber sobre Deus. Não é isso. Tem a sua revelação ali, através da sua palavra, isso. Mas é só através da palavra ou tem algo mais? Não, através da palavra, da busca, da oração. Né? Deus, Jejum, a humilhação, né? Você precisa ser humilde para conhecer a Deus através da sua palavra. Através da natureza também, Deus se revela Sim. através da natureza. Sim. Porque nós acabamos de ver a Deus revelando a grandeza de sua criação. Olha, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu que lancei os fundamentos da terra, eu que espalhei as estrelas, eu chamo cada uma delas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Gente, são milhares e milhares de estrelas que tem Literalmente. espalhadas no cosmos e Deus conhece cada uma delas por seu nome. Sim. Quando ele chama, nenhuma delas vem a faltar. E aí, meu Deus, se as estrelas obedecem, até tem um louvor, né, que nós gostamos muito de cantar, se as estrelas obedecem, e nós, por muitas vezes, Senhor, não, Senhor, não. Às vezes nem falamos não, né, simplesmente ignoramos. O que é pior, desprezamos a Ele, né? Misericórdia, um Deus tão grande que quer se relacionar conosco e por vezes nós ignoramos esse momento, né? Negligenciamos um momento, os conselhos dele, tão maravilhoso, a sua palavra, o momento de leitura, né? E então, de oração. Vamos avançando aqui já para o nosso último tópico, que diz a respeito de ser um Deus revelado também na pessoa de Jesus Cristo. Homem nenhum viu a Deus, e isso é verdade, homem nenhum viu a Deus, mas em Jesus Cristo, nós podemos permanecer vivo, o Senhor pode permanecer vivo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Jesus Cristo era um com o Pai. Né? Quando o seu discípulo disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, estou convosco há tanto tempo e ainda pedes para ver o Pai? Então, assim, olha só como que em certos momentos Jesus ali, ele se mostrava verdadeiramente ser 3 em 1, né? Trino. 3 em 1. Ele, em alguns momentos, ele estava ali se revelando como o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Inclusive, ele estava lá no princípio de tudo, no começo da criação, e ele participou de toda a criação. Imagine você poder andar lado a lado com alguém que fez tudo, né? Que criou os céus, a terra, e conhece todas as coisas. O que você falaria? Qual seria a primeira coisa que você falaria para ele? Eu abraçaria ele. Primeira coisa, eu abraçaria Jesus. Eu acho que você fica emudecido, né? Você abraçaria e sentiria o cheiro de Jesus, sentiria, sabe, eu nem sei, meu Deus, ainda é muito bom sonhar com isso, queridos. Se você não sonha com os céus, não sonha com esse grande dia, comece a sonhar com esse grande dia, que é um dia, assim, vai ser o melhor dia da sua vida, um dia maravilhoso. É o dia em que encontraremos com o nosso Redentor. E poderemos ver o nosso Criador. Sim. Bom, face a face, né? Face a face. Agora, hoje nós ouvimos falar dele, nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ter um relacionamento com ele através de Cristo, mas um dia nós veremos assim como nós somos conhecidos, né? Assim como eu estou conversando assim, nós iremos conversar com
o próprio Deus. Com Deus, e aí de forma ilimitada, né? Depois do pecado nós somos limitados em nossas capacidades, somos limitados, de certa forma, conseguirmos compreender a Deus. Lembre-se que no começo Deus vinha falar com Adão, né? Passava demandas a Adão, olha Adão, você vai trabalhar de tal forma, assim, assim. Então, havia desde o princípio um relacionamento com o homem. E Deus ele irá restaurar isso em sua totalidade naquele grande dia. Sim. Queridos, já vamos avançando aqui para o final. Então, o nosso terceiro ponto, na pessoa de Jesus Cristo, Deus também se revela e se faz conhecido através da figura de Jesus Cristo. Seus passos, sua forma de amar, sua forma de olhar, sua forma de ser misericordioso, de curar, de se compadecer das pessoas, de transformar vidas, de pregar, de espalhar as boas novas. Em Cristo também nós podemos conhecer a expressão exata da figura do Pai em Cristo. Exata, isso está escrito inclusive na Bíblia, hein? Colossenses 1,15 e Hebreus 1,3, a expressão da pessoa essencial de Deus, e também está escrito a expressão exata do seu ser. Exata. Exata. Bom, o nosso Criador, ele é mesmo grande. Grande, poderoso, maravilhoso. E ao mesmo tempo, porém, ele está interessado em se relacionar e se mostrar aos homens, e para isso busca um relacionamento conosco diariamente, né? Todos os dias está lá, ó. Todo o tempo. Eis que estou à porta e bato. E a sua maior ação de amor e de revelação foi dar ao mundo o seu único filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos ter novamente esse relacionamento restituído, né? Ele criou uma ponte ali onde havia um abismo e trevas, ele criou uma ponte através do seu filho Jesus Cristo, para que pudéssemos agora então nos religar, né? A religião, inclusive diz isso, né? Religião, religare, pudéssemos nos religar novamente ao Pai, para que pudéssemos então desfrutar e se apropriar de suas bênçãos e de suas maravilhas. Glória a Deus por isso. Assim como Cristo é um com o Pai e é o seu Filho, nós também, naquele grande dia, seremos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Que coisa maravilhosa, hein, Abraão? Maravilhosa demais. Meu Deus, eu falei que essa aula ia ser maravilhosa. Eu falei que essa aula ia ser, bastante emocionante, porque você vê, gente, como que pode um Deus tão grandioso fazer coisas tão detalhadas, né? Detalhes. É igual um quadro bem gigante que a pessoa desenha lá, aqueles minúsculos detalhezinhos lá na sua criação. E se importa com quem vai ainda receber aquele quadro. Que Deus maravilhoso. Que você hoje possa perceber a grandeza desse Deus e poder falar também e anunciar das suas grandes obras e maravilhas através da sua criação, que você possa falar aos seus vizinhos, aos seus amigos. É uma forma de evangelizar também, falando da grandeza de Deus. É uma forma de manifestar a sua gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez e o quanto Ele nos ama e quer se relacionar conosco. Você que chegou até o final dessa aula, eu agradeço muito, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Continue nesse empenho conosco. Estudando, né? Estudando e também respondendo ao relatório. Pelo amor de Deus, meu aluno, não nos deixe só, responda ao nosso relatório, ajude-nos nessa empreitada o mais rápido possível, para que possamos atingir os 7 selos. E esse ano vem, né? O Brasil não ganhou a Copa, mas nós vamos ganhar os 7 selos. É isso aí. Quero te convidar também a você que já é um Marcas do Evangelho, já sabe do nosso empenho e compromisso com essa grande obra. Quero te convidar a fazer esse ato de amor, esse ato que para nós é um privilégio de podermos contribuir, de podermos
manifestar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Tem nos dado coisas maravilhosas. E tudo que Ele tem nos dado é dele. Sim. Então que você agora, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, você que fez um voto, você tem esse momento, essa oportunidade de poder estar contribuindo nesse momento, deve estar aparecendo no rodapé do seu vídeo, e o nosso QR Code e também a nossa conta, o PicPay, o Pix. Você pode estar usando uma dessas ferramentas para poder contribuir para esta grande obra, podermos alcançar mais vidas e darmos seguimento ao nosso evangelismo, aos nossos cultos, e também aprimorando as nossas ferramentas para que o evangelho possa chegar também a outros lugares em nome de Jesus. Glória a Deus. E pessoas, vidas sejam abençoadas. Sim. Você pode assim fazê-lo em nome de Jesus. Você que prefere trazer no nosso culto hoje à noite, fique à vontade. Professor, eu não tenho dinheiro virtual, mas eu tenho aqui a minha oferta e eu quero levar no culto à noite. Traga, sinalize lá no seu relatório e à noite traga e fala, olha, essa aqui é a oferta da EBD para que possamos contabilizar dentro do nosso relatório, que tudo fique bem organizado, tá bom? Nós vamos orar agora encerrando esse momento. É um privilégio para nós começarmos esse ano assim, dessa forma maravilhosa, entendendo sobre a grandeza de Deus, entendendo sobre como um Deus tão grande, tão maravilhoso e poderoso nos quer por perto. E nós só temos a agradecer. Vamos orar ao nosso Deus? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por todas as suas maravilhas, Senhor, derramadas e reveladas a nós através da tua palavra, Senhor. Te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, que veio até essa terra, ó Deus, se fez homem, se fez carne, sofreu as nossas dores, ó Pai, aquele castigo que seria para nós, ó Pai. Ele sofreu para que pudéssemos termos vida e vida eterna, Senhor. Que possamos valorizar, ó Deus, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Que possamos valorizar, ó Deus, o seu interesse em estar perto de nós, Senhor. Que possamos valorizar, ó Deus, cada amor que o Senhor tem derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos entender que o Senhor quer se relacionar e se apresentar, ter uma intimidade, ter, ó Deus, um relacionamento íntimo conosco, para que um dia possamos entender em sua completude quão grande é esse nosso Deus. E para que possamos chegar nas mansões celestiais e podermos reconhecer esse Deus grandioso, majestoso e maravilhoso, que hoje tem se revelado a nós através de sua palavra. Que o Senhor venha nos conceder mais e mais momentos como esse, Senhor, de podermos nos alegrar em tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor é, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Tchau, adolescentes. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos,